Shalom. Bem-vindo a mais uma edição de Hora Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos comentar sobre uma experiência bastante interessante de alguns dos Talmidim de Yeshua. É interessante porque isso envolve alguma experiência que qualquer um de nós pode ter. Vamos ler sobre isto? Nós encontramos na Bessorá de Lucas, capítulo 24. Diz assim: No mesmo dia, dois deles estavam indo a uma aldeia à distância de quase 11 quilômetros de Jerusalém, chamada Amaús. E estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Yeshua se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas algo os impediu de o reconhecerem. Ele lhes perguntou: Sobre que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O que? Perguntou-lhe. Eles lhe disseram os fatos relativos a Yeshua de Nazareth. Ele era um profeta e o provou por meio das coisas que realizou e disse perante Deus e à vista de todo o povo. Nossos principais Kohanim e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e executado em uma estaca como um criminoso. E nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Além disso, hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. E hoje de manhã, algumas mulheres nos assustaram. Foram bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, por isso voltaram. Mas elas também relataram uma visão de anjos que lhes disseram que ele estava vivo. Alguns de nossos amigos foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E lhes disse: Pessoas tolas, tão desprovidas do desejo de depositar sua confiança em tudo que os profetas falaram. O Messias não tinha que morrer antes de entrar na glória? Então, começando por Moshe e por todos os profetas, explicou-lhes as coisas que podem ser encontradas em todo o Tanar a respeito dele. Eles se aproximaram da aldeia a qual se dirigiam. Ele fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito, dizendo: Fique conosco, porque já é quase noite, está escurecendo. Então entrou para ficar com eles. Ao reclinar à mesa com eles, pegou a matzá, disse a brahá, partiu-a e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Mas ele se tornou invisível. Eles disseram um ao outro: Nosso coração não queimava enquanto ele nos falou no caminho, expondo-nos o Tanar? Bem, essa experiência, sem dúvida nenhuma, foi bem marcante para esses dois Talmidim. Observemos, eles eram Talmidim, eles conheciam Yeshua, eles o seguiram, ouviram muito das suas mensagens, mas até aquele momento, eles ainda não tinham compreendido totalmente tudo o que Yeshua havia ensinado. Ele havia sido crucificado, estava morto, foi sepultado. Para eles, segundo o que eles mesmos comentaram, foi uma decepção, porque eles acreditaram em Yeshua como Mashiach enquanto ele estava vivo, tinham a esperança de que ele assumisse o governo de Israel, que tirasse Roma da terra de Israel. Eles imaginavam que as coisas iriam ser restabelecidas, porque eles também estavam presos apenas a uma parte da interpretação das profecias. Foi necessário que o próprio Mashiach, o próprio Yeshua, que nesse contexto está conforme as palavras do profeta Daniel, ele havia sido ressuscitado. Ele foi visto pelas mulheres que foram visitar o túmulo, ele foi visto por alguns outros dos Talmidim, e agora eles estavam com ele, só que não o reconheceram.
Isso é uma coisa que não tem muito o que explicar. É o fato que aconteceu. Enquanto eles caminhavam, Yeshua começou a falar tudo a respeito do Mashiach, começando em Moshe, e veio explicando sobre os profetas, ou seja, ele estava realmente dando conhecimento para aqueles talmidim que todos aqueles eventos eram necessários acontecer. Até então, como ele mesmo relata, não haviam reconhecido, identificado que era o próprio Yeshua. Até aquele momento, para eles era um discípulo que estava ensinando eles ali. E eles quiseram continuar conversando, pediram para que ele ficasse à noite, mas no momento em que, estando já naqueles dias de Pêssar, estavam ainda no período de comer matzá, então naquele momento que eles em casa foram partir a matzá, ao ouvirem o Mashiach partindo e fazendo a brahá, imediatamente eles identificaram quem era pela maneira e pelas palavras utilizadas. E reconheceram, é Yeshua, e de repente ele desapareceu. Eles tiveram uma experiência metafísica ali, espiritual, especial. Aí eles olhando um para o outro, diferentemente do que talvez muitas outras pessoas reagissem, eles não ficaram com medo, ficaram espantados, pasmos, mas interessante é o comentário deles. Não queimava o nosso coração à medida que ele falava aquelas coisas? O que é esse queimar no seu coração? Quando eles ouviam a palavra que Yeshua falava, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, estava confirmando com eles cada uma daquelas palavras. Eles estavam recebendo aquilo com satisfação, aquilo preenchia a sua necessidade de entendimento. Eles precisavam realmente ouvir aquilo para saírem de uma inércia, porque eles estavam naquele momento simplesmente acabados, derrotados, perderam o seu mestre, eles estavam contrariados porque não era aquilo que eles imaginavam, mas a partir de agora eles começaram a entender o propósito do Eterno. O propósito do Eterno era que tudo aquilo acontecesse exatamente como aconteceu. Tudo aquilo estava e está ainda dentro do propósito do Eterno. Então eles entenderam que ainda não estava cumprido tudo, mas estava em andamento, e tudo aquilo era verdadeiramente o cumprimento de profecias. Agora eles ficaram tomados de um novo ânimo. Depois daquilo, eles até retornaram para Jerusalém para encontrar com outros discípulos e compartilhar a sua experiência, porque não foi algo de pouca importância. Bem, aqueles homens tiveram mais do que nunca fortalecida a sua confiança nas palavras de Yeshua. Eles tiveram aquela experiência. Vamos entender que, para eles, essa foi a experiência que o Eterno quis conceder. Para cada pessoa, ele sabe o que é necessário acontecer. Para cada pessoa, ele vai falar, ele vai dar entendimento conforme ele sabe ser necessário. Então, cada pessoa vai ter a sua própria experiência. Aqueles dois homens tiveram uma experiência diferente de todos os outros discípulos. Bem, uma coisa eu posso afirmar a você. Se você realmente tiver interesse em conhecer Yeshua, a sinceridade do seu coração está diante do Eterno. Ele sabe o que vai ser necessário para que você possa crer. Sem dúvida nenhuma, agrada ao Eterno aqueles que não precisam de muita coisa. Porém, se for necessário, ele vai fazer o que for necessário. Seja uma grande experiência, seja uma pequena experiência, ou simplesmente ele vai dar entendimento pelo Ruach no seu coração. Mas o importante é que ele conhece a sua vida, ele tem interesse em abençoá-lo, ele quer transformar a sua vida e quer, acima de tudo, que todo o ministério, toda obra que o Mashiach realizou seja realmente válida para você. Você precisa conhecer Yeshua como aquele que entregou a vida dele
para que você pudesse ser justificado diante do Eterno. Ele foi levantado no madeiro e teve o seu sangue todo derramado como um pagamento por causa das suas transgressões, dos seus pecados, também dos meus. Porque todos nós dependemos da misericórdia do Eterno e do sacrifício de Yeshua. Faça aquilo que agrada ao Eterno. Reconheça isso como uma verdade. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. E quando o Eterno fala conosco, realmente, o nosso coração fica cheio da presença do Eterno. Nós passamos a ter convicção da verdade. Nem é por uma questão intelectual, mas é uma experiência prática que o Ruach nos concede. Ele nos dá certeza, ele que nos convence. E quando somos convencidos que Yeshua verdadeiramente é o Mashiach e a oferta perfeita por nossas vidas, então nós ficamos satisfeitos, nós ficamos muito alegres. Que você possa ter essa mesma experiência e ter a satisfação de saber que Yeshua fez por você e que Deus te ama. Que isso seja uma verdade na sua vida. E assim que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.